Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, agora em Brasília, 8h31. Revista Justiça. Debate. O debate de hoje vai falar sobre o Novembro Azul, que é um movimento global de conscientização sobre a saúde masculina, com destaque para a prevenção e combate ao câncer de próstata. A campanha teve início em 2003 na Austrália. No Brasil, ela estreou em 2011, inspirada no cirurgião e onco-urologista Eric Roger Oklavsky, que faleceu de câncer de próstata em 2009. E segundo as pesquisas médicas, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Para falarmos sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o médico urologista, o Dr. Pedro Carapito. Dr. Pedro, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, queria agradecer o convite. Acho que é sempre importante essa campanha do Novembro Azul, para a gente falar um pouquinho sobre vários aspectos da saúde do homem, incluindo câncer de próstata, mas também temos outros aspectos, A gente tem saúde dos rins, saúde da bexiga, e falar da saúde do homem como um todo, a parte sexual, psicológica. Muito bem. E para falar dessa parte psicológica, está aqui conosco ele que é psicólogo, especialista em saúde mental, o Dr. Antônio Pereira. Dr. Antônio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, doutor. Eu agradeço também o convite e parabenizo também, vocês por trazer esse tema, aliando esse tema, da saúde do homem, não só da questão do câncer de próstata, mas da saúde de maneira geral, aliando esse tema à questão da saúde mental, que eu acho que é importantíssimo hoje, esses canais de comunicações que a gente tem para discutir saúde mental e, principalmente, a gente discutir hoje saúde mental aliada a doenças crônicas, que é uma outra conotação. Então, muito obrigado e vamos em frente. Vamos sim. Nós tínhamos convidado a advogada especialista em direito à saúde, a doutora Meriane Arruda Lima, mas ela teve imprevisto e não vai poder comparecer ao nosso debate. Ela traria para nós muitos pontos jurídicos justamente do que diz a lei sobre saúde ao homem, mas vamos conversar aqui com os nossos convidados que podem também trazer essas informações ao longo da nossa entrevista. Dr. Pedro Carapito, mês do Novembro Azul e principalmente a gente fala do câncer de próstata. E a realidade no consultório? Como o senhor enfrenta essa situação do homem que precisa fazer as suas avaliações, seus check-ups, mas quando chega nessa parte aí de ir até o urologista, dá aquela travada? A gente vê na prática que, progressivamente, os homens têm perdido um pouco esse medo, esse tabu de ir ao urologista, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Vemos que, principalmente os homens que têm companheiros, companheiras, que geralmente a pessoa ela é estimulada aí pelo parceiro também. E juntamente com isso, essa desmistificação da saúde do homem, como um todo, principalmente do temido exame de toque, que os homens ainda temem muito, chegam no consultório e falam, doutor, vai precisar fazer o toque mesmo e tudo mais. E dentro do consultório é um ambiente muito bom que a gente consegue trabalhar e quebrar vários desses tabus. Então, na prática, eu tenho ficado muito satisfeito em ver cada vez mais os homens procurando, e principalmente na faixa etária mais jovem, para justamente iniciar essa prevenção com relação ao câncer de próstata. Doutor Antônio Pereira, e o senhor, como psicólogo, quando chega Novembro Azul, o movimento aumenta ou até diminui, os homens preocupados, e agora, doutor? Em geral, os homens não, pelo menos inicialmente, eles não entram muito nesse assunto, porque existe realmente esse medo, esse receio, como o doutor Pedro falou, principalmente relacionado à questão do toque, O homem, a gente ainda tem, Sérgio, nessa nossa sociedade, no universo masculino, no imaginário ainda masculino, ainda essa questão da virilidade do homem como uma coisa muito forte que caracteriza o homem enquanto pessoa, enquanto ser humano, E essa virilidade muito ligada à questão da sexualidade. E, infelizmente, o homem ainda liga essa questão do exame, do diagnóstico, da busca de fazer um diagnóstico se tem ou não uma possibilidade de câncer,
ainda faz essa conotação, essa conexão com a questão da sexualidade e de, às vezes, uma invasão à sua virilidade, né? E esse é o nosso grande problema, né? Acho que o doutor Pedro pode até explicar melhor, né? Porque é o nosso grande problema com relação à questão de se fazer um diagnóstico e de se propiciar a possibilidade de um tratamento, né? Porque esses imaginários ainda estão muito presentes. O medo do homem realmente é muito mais a questão do toque, né? Esse é o fundamental. Então, a gente vê muito assim no consultório, às vezes, eu já tive paciente que chega, não, eu já fiz o PSA, meu PSA deu ok, tá ok, né, doutor? Então, tá tranquilo, eu não preciso fazer o toque, né? E aí, até você passar por um processo de educação, mostrar para essa pessoa que tem todo um contexto, tem um conjunto de exames que são fechados, né, para você chegar a um diagnóstico, é muito difícil ainda, né? E principalmente essa questão do toque é o que pega. A questão do homem é principalmente a questão de se sentir invadido, de trazer essa questão do toque para uma conotação de invasão da sexualidade, da virilidade, né? O homem, ele faz muito essa conexão. Então, esse é o grande problema que a gente tem. E no consultório a gente tenta desmistificar tudo isso, né? Doutor Pedro, bem como disse o doutor Antônio, né? O homem faz o exame de PSA, está tudo bem, não precisa fazer mais exames, precisa fazer o toque. É assim mesmo? Na verdade, ainda não. Assim, o que acontece? Nós temos 2 exames principais, que são o toque e o PSA no rastreio do câncer de próstata. São exames que, como qualquer outro exame, eles têm uma taxa de falha, mas a gente usa eles em conjunto e também, se precisar, existem outros passos no diagnóstico, mas esses 2 são iniciais, para que a gente comece a suspeitar do câncer de próstata. Eles não são diagnósticos, eles ajudam a gente a ter sinais para dar os próximos passos. Então, o que acontece? Tem muitos urologistas hoje que não fazem mais o toque ou restringem bastante a questão do toque justamente por causa desse receio dos pacientes. Mas, na verdade, a gente sabe que existem pacientes que vão ter o PSA considerado normal, na faixa da normalidade, mas que vão ter um toque alterado e que isso muitas das vezes vai motivar o segmento da investigação, vai motivar uma biópsia de próstata, que é o que de fato dá o diagnóstico, e essa biópsia muitas das vezes vem positiva. Então, assim, aqueles colegas que restringem só o PSA ou a outros exames, muitas das vezes acabam deixando passar outros casos em que poderia haver o diagnóstico. Então, é algo que eu sempre procuro explicar aos pacientes, que é necessário. Existe um certo desconforto, mas não é esse bicho de 7 cabeças que se mistifica muito, né? O senhor fala do PSA, temos também exames de imagens mais eficientes para verificar se há ou não? Temos. Um exame que é muito utilizado hoje em dia, que ainda está se descobrindo o papel exato dele, mas que ele serve para muita coisa, é a ressonância de próstata. Muitas pessoas falam muito de tomografia, ultrassom e tudo mais, mas o que de fato tem validade nesse contexto é a ressonância de próstata. Ela auxilia mostrando zonas que podem ser suspeitas para câncer de próstata e ajuda a guiar a biópsia de próstata também. Então tem sido cada vez mais utilizada, só que existe uma certa restrição por causa do exame SI, que é um exame que é um pouco mais oneroso, é um exame que os planos de saúde muitas das vezes colocam um pouco de dificuldade para poder autorizar para o paciente, mas que a gente tem lançado mão cada vez mais. Tem sido muito útil nesse contexto. Doutor Antônio Pereira, essa questão do tabu é cultural, então? Vem que de berço, vem ali dos ancestrais? O nosso processo de formação cultural, né, principalmente que nós latinos, reforça muito essa questão do homem, né, como ser patriarcal, o homem como ser viril. Ainda, por incrível que pareça, homem como provedor da casa, né? E quando a gente fala e isso tudo ligado a essa questão da virilidade. E quando a gente fala de você, de repente, fazer alguns exames, né? E principalmente o homem, diferente da mulher, ele, de maneira geral, não se preocupa com exames preventivos, com buscar fazer um controle da saúde, né? Então, de maneira geral, é assim. Na questão mais direta da questão relacionada à próstata, o que a gente vê é essa cultura machista que ainda impera, ela atrapalha porque o homem vai sempre fazer essa conexão de que está fazendo um exame, que esse exame mexe com essa área que identifica ele como homem, né? Então,
geralmente ele vai postergando. Por quê? Porque vai trazer uma série de situações que ele vai estar se sentindo exposto, né? Tem homens, por exemplo, que acha que se ele relaxar no exame de toque é porque ele está gostando. O médico vai identificar que ele está gostando. Tem homens que traz, assim, existe homens, e isso é normal, né? Que sentem, tem sensibilidade na área anal e às vezes ele sente prazer, ereção numa relação íntima, né? Ele sente prazer, sente ereção, isso é normal. Não está dizendo que ele é homossexual ou que ele tem atração por outros homens. Mas ele tem medo disso ocorrer dentro do consultório, né? Sim. Logicamente, né, doutor, que não vai ocorrer até porque ele está numa situação de tensão tão grande que jamais ele vai se excitar numa situação dessa. Né? E a gente vê assim, existem casos muito raros em que às vezes ocorre, sim, ereção no consultório, não necessariamente no exame de toque, mas não é algo também assim que o médico vai me julgar, nada disso. A gente está ali para isso, para examinar, para ver. E tem também aquela questão dos amigos, né? O paciente sempre chega e fala, doutor, meu cunhado já falou para mim que eu ia vir, que não sei o quê. Então tem essa questão da masculinidade, que é a virilidade que o homem tem esse tabu de quebra, né? Com essa questão do toque. E também tem com relação ao tratamento do câncer de próstata, né? Que muitas das vezes tem esse misticismo também de, doutor, vai mexer na próstata, vai mexer na minha ereção, minha próstata está inchada, eu estou com problema de ereção por causa disso. E também não é bem assim. São vários tabus que a gente tem que quebrar no consultório, né? Eu fico imaginando essa situação, né? Aquele encontro do médico com o paciente, ele sabe que ele vai passar pelo exame de toque. Já teve um caso aqui que eu fiquei sabendo, que quando o paciente foi se tocar, já tinha feito. O médico nem contou nada. Assim também funciona? Né? É um exame rápido, assim. O pessoal tem esse tabu de achar, nossa, vai demorar, o doutor vai ficar lá. É um exame rápido. A gente palpa a superfície prostática, que fica voltada ali para o reto. Então, não é algo doloroso, não é algo assim extremamente desconfortável. E questão de segundos já foi feito. Segundos? Segundos. Porque o pessoal fantasia muito, né, doutora Antônia? Exatamente. E a ideia que a gente tem assim dessa questão do tabu é a gente entender, né, doutor? Porque existem todos esses medos, mas eles não são medos reais, né? Eles são infundados. São tudo infundados, eles são simbólicos dentro da formação cultural, né? E a gente vai vendo assim que é tão arraigado, tão forte, que a pessoa inclusive se permite a possibilidade de ter um câncer, de passar por um processo doloroso de tratamento, correr o risco de morrer. Olha a dimensão de como é essa nossa formação, né? De correr o risco de morrer para não se submeter a essas possibilidades que não são reais, né? Sim. O médico vai achar que eu sou homossexual porque eu relaxei. O médico vai achar que eu estou gostando porque de repente teve uma ereção esporadicamente, eventualmente, quase que impossível. Mas isso está no imaginário das pessoas, né? Sim. Então, a gente entender que a necessidade de se fazer campanhas, de trazer essas informações, de colocar cada vez mais e desmistificar cada vez mais esse assunto é fundamental. Sim, né? Eu já tive pacientes durante a minha formação que tinham indicação de tratamento de câncer de próstata já avançado, que se recusou sob o pretexto de não violar a virilidade dele, a masculinidade dele, por mais que a gente explicasse, e acabou falecendo por causa de câncer de próstata. E que, assim, é um processo muito doloroso até chegar ao fim, por causa disso. Eu queria morrer, entre aspas, morrer homem. E é uma bobagem sem tamanho, né? Sem tamanho, né? O senhor já teve que, doutor Antônio, que atender algum paciente justamente nesse sentido, prepará-lo psicologicamente para o exame ou não? Eu já atendi um paciente, eu até me permito aqui citar o caso dele, porque é um senhor que eu atendi online, era lá do interior de Minas e inclusive ele já faleceu, não foi por causa do câncer, né? Mas ele teve o processo de câncer, todo o processo, né, doutor? Aí foi escondendo da família, até já estava com alguns sintomas, né? E foi escondendo. E ele já era um senhor de idade, na época, 60 e poucos anos, não me recordo bem, e foi escondendo, até que a família percebeu, e eram 2 filhos, né, e uma nora, e conversaram com o médico indicou, não, tem que fazer a cirurgia e tudo, ele não queria,
E ele fez, depois da cirurgia, meio que forçado, né? E aí ele simplesmente, depois que fez a cirurgia, aí teve todo aquele processo, teve dificuldade de ereção, as questões relacionadas à micção e tudo. E ele simplesmente parou de falar com o filho, parou de falar com os 2 filhos, porque ele disse que os 2 filhos forçaram ele a fazer a cirurgia, ele não queria, e ele não queria conversar mais com os filhos, ficou um tempo sem conversar com eles, magoado, porque diz que os filhos levaram ele a não ter ereção, a ter problemas urinários. E interessante, né, doutor, que a gente está falando da questão do imaginário. Ele já tinha um tempo que a esposa dele tinha falecido, ele não tinha mais nenhum relacionamento, ele não tinha mais vida sexual ativa. E ele estava reclamando porque perdeu. É a questão da virilidade associada à ereção, à sexualidade, né? Que então, só para concluir, a questão fundamental com ele era ele aceitar essa nova condição. Sim. E ele não aceitava, é impressionante. Mas estamos com avanços também na medicina. Sim. E todo paciente que passa por uma cirurgia, no caso de câncer de próstata, vai ter esse problema da ereção e do controle da urina? Então, na verdade, assim, dos tratamentos que nós temos hoje para câncer de próstata, nós temos a cirurgia, basicamente, né? É muito mais complexo que isso, mas basicamente cirurgia e a radioterapia. Independente do tratamento, essa chance ela existe. Só que conforme avança a medicina, essa taxa dos pacientes que vão apresentar algum grau de disfunção erétil ou de perdas urinárias, ela vai diminuindo com o tempo. Então, a gente tem hoje aparelhos bem mais modernos de radioterapia, que são mais precisos na hora de fazer o tratamento, de fazer a emissão da radiação para tratar o câncer. E a cirurgia tem avançado muito. Hoje em dia nós temos o advento da cirurgia robótica, que permite uma magnificação da imagem durante a cirurgia. A gente consegue determinar ali os nervos responsáveis pela ereção que ficam grudados ali na próstata na hora da cirurgia. Então isso tem diminuído cada vez mais. Mas ainda assim, ainda que o paciente tem essa sequela, tanto da ereção quanto da questão de perda urinária, não é o fim da linha. Existem vários tratamentos que a gente pode fazer subsequentes a isso que vão devolver a vida sexual a esse paciente e o controle miccional também. Então não é o fim do mundo para esses pacientes, que é outro ponto que a gente sempre aborda ali no consultório. E doutor Pedro, ainda continuo com o senhor, nessa questão sobre tratamentos, né? O senhor disse que existe radioterapia, existe o processo cirúrgico. Lembro de uma outra entrevista aqui com o Dr. Carlos Watanabe, que ele falou assim que também é possível controlar para que não cresça. Isso. Qual é o tratamento medicamentoso ou é por radioterapia? Não, na verdade, assim, existe... Conforme a gente tem avançado, a gente tem entendido que o câncer de próstata ele não é preto no branco. Então, não é simplesmente se tratar de ter ou não ter o câncer de próstata. Uma vez que a gente faz o diagnóstico, a gente precisa ver em que grau que esse câncer está. E hoje em dia já existe nos protocolos nossos médicos a entidade clínica do câncer de próstata que não é clinicamente significativa, ou seja, ele existe, mas ele não vai evoluir o suficiente para causar nenhuma sequela nem morte ao paciente. Então, assim, existem pacientes que a gente pode lançar mão de um tratamento que se chama vigilância ativa, que é o seguinte, ao invés da gente já indicar um tratamento logo de cara e supertratar esses pacientes, a gente observa de maneira regular esses pacientes. Se a gente detecta alguma alteração, por exemplo, detectou que o câncer deu um passinho a mais, avançou um pouquinho, aí a gente lança a mão do tratamento. E isso começou a existir justamente que a gente percebeu que tem esses cânceres que não evoluem, mas a gente tratava esses pacientes de uma maneira muito agressiva. Uma bazuca para matar uma barata. Exato. E aí esses pacientes ficavam com essas sequelas de disfunção erétil, ficavam com essas perdas urinárias e muitas das vezes muito novos. Então, assim, por exemplo, se a gente tem um paciente de 70 anos que é diagnosticado com câncer de próstata, a gente espera, num cenário muito bom, que ele viva aí mais uns 20, 30 anos com uma sequela. Mas pensa um paciente que é diagnosticado aos 45, 50 anos. Às vezes esse paciente vai ficar perdendo urina para o resto da vida, tendo que usar fralda até os seus 100 anos, 50 anos ali, daquela forma. Então, isso, a gente conseguiu chegar nesse ponto, mas ainda é uma parte muito difícil, porque é um paciente que ele sabe que tem câncer, mas ele está em vigilância, ele não faz nada. E isso, pro psicológico do paciente, também é muito difícil da gente conseguir quebrar. Ajuda aí, doutor Antônio. Exatamente. Porque, na verdade, a maioria dos pacientes,
eles meio que, quando percebem os sinais, né, doutor, eles, do ponto de vista psicológico, eles meio que se isolam, eles se fecham, eles não dividem esse problema, os problemas que eles estão tendo, às vezes já está tendo assim algumas, urinando constantemente, já não está tendo controle, mas ele vai meio que escondendo da família, né? E isso, do ponto de vista psicológico, ele vai assim, se isolando, vai se fechando, vai inventando desculpas, né? Algumas mentiras, é porque eu bebi muita água, é porque eu fiz isso, né? Porque ele acha que em algum momento ele vai melhorar ou vai controlar, né? Até porque os sintomas eles não são tão proeminentes de imediato, né, doutor? Vai num processo crescente, né? Na verdade, desculpa te interromper, só que é um ponto bastante importante que você tocou, que é o seguinte: o câncer de próstata, na verdade, é uma doença silenciosa. Por isso que a gente bate tanto na tecla da campanha do Novembro Azul com relação ao rastreio, à consulta precoce. Então, assim, os homens eles precisam, a partir dos 40, 45 anos, já começar a procurar urologista, às vezes até antes, para a gente começar, porque quando chega na fase de ter sintomas, muitas das vezes a doença já está avançada. Então, é uma doença que às vezes não tem cura mais. A gente fala em controle da doença, através de quimioterapia, enfim, outros tratamentos oncológicos, mas que às vezes esse paciente perde o timing, perde o tempo bom para a gente conseguir fazer um tratamento efetivo buscando a cura desse paciente, né? E principalmente o que a gente sempre fala, aí a gente tem a importância do papel da família, né? De observar, de trazer, porque dificilmente, eu acho que dificilmente o homem ele vai nos primeiros momentos se atentar para isso, né? É muito difícil, e a gente está falando assim, estamos falando de homens às vezes bem letrados, homens com uma formação, com nível, né? Que às vezes eles vão tentando, é como se fosse negociando com o câncer, né? Para ver se em algum momento passa, se consegue ir driblando. Por isso é importante o papel da família, tá? Né? No processo psicológico, a gente coloca como relevante o papel da família, porque no diagnóstico, né, no processo diagnóstico, depois do diagnóstico, o processo de tratamento também, né, porque o próprio homem ele já às vezes não adere ao tratamento da forma como deve aderir, ou quer fazer da forma dele, né, e às vezes ele tenta meio que driblar ali. Por isso que eu acho extremamente importante esse papel da família nesse aspecto. E por outro lado é a questão de monitorar todo o processo do tratamento, porque do ponto de vista de saúde mental, quando o homem recebe esse diagnóstico, ele tem uma mudança, um processo de transformação muito grande que vai fazer com que ele mude praticamente toda a estrutura de vida e rotina dele. Então a tendência é para ele desenvolver uma depressão, ansiedade, problemas relacionados à saúde mental é muito intensa. E daqui a pouco a gente vai ter, né, doutor, um câncer sendo tratado e tendo que tratar uma depressão, tendo que tratar uma ansiedade, aí a gente já mistura transtornos associados, né? E dificilmente a pessoa que tem um diagnóstico desse, ela não desenvolve algum transtorno mental. Doutor Pedro, sobre o histórico familiar, o que o urologista leva em consideração quando um paciente vai para o consultório? Existe mesmo um histórico familiar, também a cor de pele? Existe. Existem alguns fatores de risco. Hoje em dia a medicina busca achar mais outros, mas a gente sabe que a idade, quanto mais avançada a idade, maior a chance desse paciente ter um câncer de próstata. A gente sabe que pacientes de pele mais escura, né, os pacientes negros, enfim, que têm essa descendência, eles têm um risco aumentado, e também a história familiar é muito importante, principalmente a família em primeiro grau. Os pais, irmãos, a família do pai ali é bastante importante. E existe também alguns tipos de câncer de próstata que tem associação com câncer de mama também. Então é muito importante a gente aprofundar bastante essa questão familiar durante a Mas como é isso, o câncer de mama com câncer de próstata? Existem alguns genes específicos, que é o BRCA1 e BRCA2, que estão associados a alguns tipos de câncer de mama, e que esse gene pode vir a causar um câncer de próstata nos descendentes, nos parentes dessas mulheres que têm câncer de mama. É interessante essa informação. Pois não, doutor? Achei interessante, né? As coisas que a gente não associa né? Constantemente, né? Às vezes os pacientes chegam no consultório e trazem um histórico familiar, por exemplo, o meu avô teve câncer no olho. Enfim, não são todos os cânceres que estão associados. Então, não por isso ele tem um risco aumentado, mas ainda assim é importante a gente
está ali de cima e está investigando. Casos que não têm histórico familiar e acabaram resultando no câncer de próstata, acontecem também? Acontece, é bastante frequente também. Esses fatores de risco é justamente isso, são fatores de risco, mas existem pacientes que têm o câncer de próstata e que não necessariamente têm algum fator de risco associado. Então, assim, o maior fator de risco é ter a próstata. Então, são bastante os pacientes que acontece de ter o câncer sem ter o fator de risco. Uma coisa que precisa ser mudada, né, doutor Antônio, até a questão da família, né? As mulheres estão mais acostumadas, né, a irem ao ginecologista, fica mais fácil cuidar do que o homem, né? O homem, acho que depois que termina a fase pediátrica, acho que ele não volta mais, né, doutor? Terminou ali, já vai. A mulher já tem mais até culturalmente, né, já tem mais essa coisa de acompanhamento nos processos, depois da adolescência já continua, né? Mas o homem não. O homem, e a gente tem essa ideia de que se você procura o médico, se você está fazendo um acompanhamento, dá uma ideia de fragilidade, né? E às vezes também tem a ideia do homem, assim, se eu for no médico, ele acha alguma doença. Exato. Né? Parece que eu cheguei lá, o médico botou o câncer. É só não procurar que não acha. Né? O câncer já estava lá, o médico só identificou, né? Então, é uma necessidade de a gente fazer uma mudança de paradigma no sentido da saúde do homem, né? Trazer para o universo masculino essa mesma característica que tem no universo feminino, né? Você está adolescente, você tem que fazer, incentivar, fazer os processos de acompanhamento, faz saúde da família, faz saúde esportiva, entra acompanhamento, vê processo de crescimento, tudo isso, né? Inclusive no campo psicológico a gente fala, eu sempre digo, até questão de transtornos mentais, campo psicológico, isso deveria ser ensinado na escola e as pessoas entenderem que tem também um processo de desenvolvimento psicológico, formação de personalidade, como é que a pessoa vai se formando, né? Mas aí a gente já está em um outro campo, né? Até mais amplo. Eu diria, se a gente conseguir trazer para o universo masculino o controle da saúde física, né? Mentalmente a gente vai ter um avanço muito grande, né? Hoje está mais do que comprovado cientificamente que mente e corpo andam junto. Sim. Né? O corpo estando bem, a mente vai estar bem e vice-versa. Né? Então, a gente mudar esse paradigma. E eu vejo, Sérgio, uma certa dificuldade nisso, porque a gente tem hoje uma série de informações para os jovens, para os adolescentes, para a população de maneira geral, mas as informações relacionadas à saúde, né, ainda são muito poucas, né? A gente vê consultas a sites de saúde é 1% da humanidade no geral que consulta, né? Geralmente consultas sites aí de artistas, influencers, né? Pornografia, que é o mais consultado, mas a consulta, e mesmo assim, quando se consulta, você tem uma série de informações distorcidas, né? No caso de câncer mesmo, né, doutor? O que a gente vê aí de resultados, informações, tratamentos milagrosos, pessoas oferecendo coisas que não estão embasadas cientificamente, né? É uma loucura, né? Sim. Vamos fazer um intervalo no nosso debate aqui na Rádio Justiça sobre o Novembro Azul. Estamos falando sobre a saúde masculina. Estou com o Dr. Pedro Carapito, médico urologista, e também psicólogo Antônio Pereira. Intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, última hora desta quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Agora em Brasília, 9h04. Revista Justiça. Debate. Vamos para a segunda parte do nosso debate sobre o Novembro Azul, um movimento global de conscientização sobre a saúde masculina, com destaque para a prevenção e combate ao câncer de próstata. Estou aqui com o Dr. Antônio Pereira, ele que é psicólogo, especialista em saúde mental, e também o médico urologista, o Dr. Pedro Carapito. Dr. Pedro, hoje estamos acompanhando a forma, né, com que as pessoas procuram a medicina,
há uma forma assim mais, podemos dizer, as pessoas estão com menos medo, menos receio, mas temos tabus, né? E temos também muitos mitos na internet a respeito do câncer de próstata, do exame. Podemos desfazer alguns mitos que existem aí? Quais são os principais, na sua opinião? Com certeza, foi justamente o que o Dr. Antônio colocou. Muitas das vezes, assim, os pacientes buscam a internet... Dr. Google? Dr. Google, justamente. E assim, até um certo ponto é positivo, porque às vezes o paciente chega no consultório com dúvidas, muitas das vezes pertinentes. Mas muitas das vezes o paciente se convence de certas coisas que na internet pode tudo, né? Então, todo tipo de informação você pode jogar lá, se é verdade ou não, aí é outra história. Então, assim, primeiro que a gente já conversou foi sobre o toque, que é um mito, assim, que é um tabu entre os pacientes. A questão das sequelas com relação ao tratamento de câncer, o próprio diagnóstico do câncer em si, existe um estigma muito grande no diagnóstico do câncer. Eu acho que uma das consultas que eu levo mais tempo é justamente dar esse diagnóstico de câncer para o paciente e explicar que não é o fim da vida, que não é um atestado de óbito que eu estou dando ali, é justamente algo a ser tratado e ser trabalhado. Uma outra coisa também que é super comum, que é a questão de se eu me masturbar tantas vezes ou ter relação X vezes, eu vou prevenir o câncer de próstata. Isso também é algo que, assim, a gente não tem nenhum estudo comprobatório falando, olha, você precisa ter relação 5 vezes na semana, 1 vez na semana, 1 vez ao mês, se masturbar, isso, aquilo. E a gente vê muito na internet, saiu um estudo e não sei aonde falando isso. E não é bem assim. Então, isso com relação ao câncer de próstata. Existem tabus com relação à sexualidade, ao tamanho do pênis também existe, à espessura do pênis. Então a gente vê todo tipo de coisa muito associada a essa questão de virilidade, né? Que é o viril, o homem é o homem que tem o pênis grande, é a relação sexual que dura 1h30, e a gente sabe que na prática não é assim. Essa situação que a gente precisa ir combatendo ou contornando, né, doutor Antônio? Essa questão da sexualidade é muito forte. Quando a gente fala de sexualidade do universo humano, a gente pode pensar de tudo, sabe? Das coisas mais simples, as piores aberrações existem no processo inconsciente das pessoas. Isso, né, a gente tem que entender. E o significado, os simbolismos que as pessoas dão a isso é impressionante, né? No consultório de psicologia, logicamente que a gente tem a oportunidade de transitar mais com isso, que as pessoas têm a possibilidade de nos abrir muito mais. Então você vê coisas impressionantes. É lógico que a gente respeita enquanto profissional e vai tratar e trabalhar dentro do universo profissional, mas que você vê assim, você não imagina. E a gente vê assim pessoas que, vamos botar assim entre aspas, né, longe de qualquer suspeita, né, que tem assim um imaginário com relação impressionante nesse campo da sexualidade. E quando a gente traz isso para o campo da saúde, a gente vê que isso está conectado diretamente, né? Questões que as pessoas imaginam que são reais, que são visíveis, que são reais do ponto de vista no inconsciente dela, no imaginário dela, ela traz para o dia a dia. Uhum. E aí é o que a gente está falando, começa a agir, a ter comportamentos, né, a partir disso, né? Então eu não vou no urologista, eu não vou fazer exame de toque, eu não vou entrar nessas coisas porque tem lá atrás alguma coisa me dizendo que isso vai me afetar na minha sexualidade. Ou então, às vezes, até trazer lembranças, memórias, né? Essa questão, às vezes, de você fazer o toque, às vezes traz uma conotação de penetração e trazer coisas lá de trás, né? Então, tudo isso está no imaginário. Por isso que é importante hoje, né? Acho que a gente já concorda, né? Um tratamento nesse nível, ele é multidisciplinar, né, doutor? Ele envolve o urologista, o psicólogo, envolve, às vezes, nutricionista, psiquiatra, às vezes, porque você, constantemente, você vai ter transtornos associados, né? E você vai ter, às vezes, até alguns medicamentos, né? Que eles vão gerar alguns transtornos como ansiedade, depressão, mas que eles têm necessidade de serem usados, né, doutor? Sim. Não tem como. Então, é um conjunto hoje, né, para fazer um tratamento desse, né? E eu acho que quebrar esses tabus, né, é fundamental. E eu sempre digo, é importante ter esse tratamento multidisciplinar e a figura de um profissional da área de psicologia, porque é nesse profissional, em geral,
que o homem ele vai trazer os seus verdadeiros medos, seus verdadeiros anseios. Que até o próprio médico, urologista, né, ele ainda fica, né, doutor, aquela relação meio assim, distante, né, ele vai porque sabe que tem que ir, ele abre um pouquinho os problemas dele, mas não abre tudo, né, ele vai dizer algumas coisas, mas não vai dizer tudo, né, então no consultório psicológico ele vai poder abrir isso, né. Doutor Pedro, próstata, quando tem algum problema, só é câncer? Não. Porque as pessoas pensam isso, né? Tem um problema, é câncer. Não, na verdade, assim, a gente tem várias coisas que podem acontecer com a próstata. Câncer é uma delas. Mas, por exemplo, existe um que a gente chama vulgarmente de inchaço da próstata, que é a hiperplasia prostática, que também é extremamente comum. E é justamente ela que dá os sintomas urinários no paciente. Na maioria das vezes, obviamente. Mas é o paciente que acorda muitas vezes à noite para urinar, cerca de 2, 3, 4, 5 vezes à noite. É o paciente que está com um jato urinário fraco, é o paciente que dá vontade de urinar e não consegue chegar ao banheiro, muitas das vezes acaba urinando na roupa. E isso, na verdade, às vezes o paciente chega e fala assim, doutor, eu estou com câncer, eu acho que é um câncer e tudo mais, e não é. Não é. Normalmente é a hiperplasia prostática, e inclusive a gente pode ter a hiperplasia prostática, que é esse inchaço da próstata, juntamente com o câncer de próstata. São entidades separadas que podem acontecer ao mesmo tempo. Outra coisa que pode acontecer é a prostatite, que é a inflamação da próstata, que muitas das vezes é decorrente de uma infecção urinária que acaba acometendo a próstata, já que a uretra, né, que é o nosso canal urinário, ele passa por dentro da próstata, e o paciente pode ter sintomas urinários, vai ter uma ardência ao urinar, pode ter febre. É um tratamento que muitas das vezes demanda muito tempo para a gente fazer, cerca de semanas de antibiótico, que também é um problema mais sério. Enfim, são basicamente esses. Tratamentos assim também, o pessoal fala muito da raspagem. Raspagem, justamente. O que acontece? Quando a gente tem a hiperplasia prostática, esse inchaço, a gente pode tratar ou com medicação ou cirurgicamente. Com a medicação, o intuito é a gente manter essa medicação para controlar essa questão desse aumento prostático. Então, a medicação também, entre aspas, faz desinchar a próstata e voltar essa função miccional normal. Se muitas das vezes a gente tem uma falha dessa medicação, por qualquer que seja o motivo, às vezes a próstata continua crescendo, o paciente não se adapta à medicação, a gente parte para o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele envolve, desde que também a gente chama vulgarmente de raspagem da próstata, que é uma cirurgia que a gente entra, não envolve corte, a gente faz através do canal urinário, a gente, de forma simples, abre o canal, raspando a próstata. Existe esse tratamento também feito através de laser, existe através de vapor de água em altas temperaturas. A tecnologia tem avançado bastante nesse sentido dentro da medicina. E às vezes, se a próstata é muito volumosa, às vezes a gente precisa fazer cirurgia aberta, convencional, ou através de robótica também, como seria para o câncer, mas muda um pouco a estratégia. O câncer de próstata ele se dá principalmente na periferia da próstata, na casca da próstata. E esse inchaço é no miolo, a gente costuma falar assim. Então a cirurgia é um pouco diferente, mas também pode ser feita de maneira robótica. E sempre há sequelas ou não? Não, na verdade, quando a gente busca o tratamento para hiperplasia prostática, tem menos sequelas do que uma cirurgia, um tratamento para câncer de próstata. Então não afeta a ereção, não vai afetar a micção. Esse paciente pode ter uma sequela quanto à ejaculação, mas é o que eu costumo conversar com os pacientes o seguinte, apesar de, pensando da parte sexual, a gente tem o estímulo, tem a ereção, tem o orgasmo e tem a ejaculação, são vias diferentes do corpo. Então, se a gente faz a cirurgia da hiperplasia prostática, o paciente tem uma sequela na ejaculação, as outras vias estão todas preservadas. A questão da ejaculação começa a se tornar um problema caso o paciente ainda deseje ter filhos. Mas ainda assim não é o fim da linha. Existem várias formas desse paciente buscar constituir uma prole, sem que necessariamente ele tenha essa ejaculação de maneira habitual. Doutor Antônio, qual é a importância da família nesse apoio psicológico para um paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata? Ou até para fazer os outros tratamentos, as outras prevenções? Acho que é fundamental, né? A família, a rede de apoio, e como né? preparar essa família, né? Às vezes também a própria família tem aquele preconceito, né? E a gente tem que ter, quando a gente fala de apoio psicológico, a gente está falando também de apoio psicológico para a família. Porque uma pessoa, às vezes, com uma doença dessa, uma doença crônica, uma doença nesse nível, a rigor, a família também adoece de alguma forma, principalmente do ponto de vista psicológico, né? Porque a família ela tem que estar atenta, ela não só tem que estar
monitorando, né, o homem, né, geralmente, para poder ele cumprir os tratamentos, né, e além disso, além de estar monitorando, existe no universo imaginário, por mais que a gente tenha a orientação do urologista, do médico, dizendo, olha, está evoluindo, você está bem, o tratamento está melhor, você está melhorando, a nossa percepção é que eu vou morrer a qualquer hora. A verdade é essa. A família e o paciente vive com esse estigma da morte a qualquer momento, né? E não convence, a verdade é essa, né? Você pode ter o melhor profissional possível, porque o imaginário... Então, a família toda, a pessoa, a família inteira vai estar num nível de estresse muito grande, né? E isso constantemente, né? Então, é necessário um apoio psicológico para a pessoa, o paciente, um apoio psicológico para a família e uma orientação constante no sentido de essas pessoas todas, elas conseguirem manter o processo de tratamento, né, doutor? Que é uma via crucis, né? Sim. Com muita dor, com muita dificuldade, mudanças de remédio, né? Essas coisas todas. Então, essas pessoas conseguirem manter, porque é muito comum as pessoas desistirem, né, em algum momento. Né? E a própria família, às vezes, também desistir. Homens muito refratários, né? Esse senhor mesmo que eu citei, chegou um momento que os filhos, deixa ele para lá, porque ele era tão rígido. Não, então deixa. Ele não queria tomar os remédios, não queria fazer os tratamentos por raiva dos filhos, entendeu? E nesses momentos também surge muito isso, né? Os conflitos familiares que estavam assim, submersos, surgem, né? Sim. Começa a vir, às vezes, culpa, começa, às vezes, vir cobrança, né? De um lado, tanto de um lado quanto de outro. O homem, às vezes, por exemplo, que tinha uma vida que era desregrada, fumava, bebia, comia de tudo, né? Começar a se sentir culpado por ter feito isso e ter chegado a isso. A família cobrar, que sempre alertou, olha, faz os exames, você bebe, você fuma, você está exagerando. Então, é um contexto muito intenso e, do ponto de vista psicológico, é necessário um apoio global, né, para todos eles. Doutor Pedro, eu vou aproveitar aqui o doutor Antônio Pereira, ele falou de fatores de risco. Quais são os fatores de risco que podem colaborar com o câncer de próstata? Justamente a gente tem a questão da idade, a gente tem a questão da etnia, a família, a história familiar, né, desse paciente. O tabagismo também é muito importante, que você citou. E é uma coisa que só fazer uma consideração que eu costumo falar para os pacientes em consulta, porque o cigarro, ele predispõe a praticamente todos os tipos de cânceres no corpo humano. E ele é um fator de risco muito importante também para o câncer de bexiga, que é uma outra entidade clínica que a gente vê no consultório, e que muitas das vezes o paciente se culpa. Eu fumei e tudo mais, que eu costumo falar o seguinte, olha, daqui para frente, do diagnóstico, a gente tem que olhar para frente. Depois, a gente olha para trás e vê o que foi que poderia ter sido feito diferente. Porque não costuma mudar o desfecho. Então, é algo que a gente tem que bater na tecla com esse paciente, porque muitas das vezes ele entra numa depressão, num processo tão difícil para ele, que já é difícil por causa do diagnóstico e muitas vezes do tratamento, que essa parte psicológica, se ela estiver ruim, essa questão do corpo e da mente vai afetar bastante. Então, assim, desculpa, eu saí um pouquinho do tema, mas com relação aos fatores de risco, basicamente são esses. Existem outros que estão sendo estudados. Estresse também, muito trabalho. Isso ainda não tem uma relação muito clara dentro da medicina, mas estão sendo feitos estudos. A gente sabe que, assim, o estresse, muito trabalho, a ansiedade em si, são gatilhos para outros problemas, principalmente de cunho sexual. Mas para câncer em si ainda não existe essa correlação direta, ainda. E sobre... Pois não. Não, era só complementar, porque no caso da questão de estresse, ansiedade, o que a gente vê é a liberação constante de cortisol no organismo, né, doutor? Demais. Ele vai baixar, vai afetar o sistema imunológico, que pode predispor para várias doenças, inclusive o câncer, né? Isso. A medicina tem buscado avaliar essa correlação. A gente sabe que níveis aumentados de cortisol vão afetar a parte hormonal masculina. Isso a gente vê muito na prática. Então, é algo que é muito significativo para esse paciente. Explica para a gente, doutor, o que é o cortisol, como se ele desenvolve e por que tem excesso. Isso. Normalmente a gente sabe que níveis elevados de estresse, de ansiedade, de falta de sono, uma vida muito atribulada, uma vida muitas das vezes desregulada, paciente que não pratica atividade física, não regula a alimentação, não regula o sono, os níveis de cortisol eles costumam aumentar. É um hormônio que muitas das vezes está associado ao estresse. Ele
em algum nível, ele é fisiológico, ele é bom para o corpo, mas quando ele extrapola, quando ele começa a se tornar muito elevado, ele vai afetar o funcionamento do corpo de uma maneira geral. E entrando nessa questão do homem, a gente vê uma correlação muito forte com a parte hormonal, com a testosterona, que é o hormônio considerado o hormônio masculino, apesar da mulher também tem em algum nível. E essa testosterona alterada, ela não tem uma correlação direta com o câncer, mas ela tem uma correlação com a vida do homem em si. Disposição, depressão, a parte de ereção, parte de ejaculação, tudo isso que também está muito ligado a essa virilidade, essa masculinidade, também vai ser afetado nesse processo. E como é que está hoje os casais homoafetivos? Procuram o seu consultório, os dois se cuidam ao mesmo tempo? Existe resistência também? A gente vê que, assim, historicamente, os casais homoafetivos, eles nunca se sentiram acolhidos. Isso tem mudado progressivamente. Existem profissionais que se especializam em abordar os casais homoafetivos, muitas das vezes por causa desse desconforto, que o próprio casal se sente julgado, e tem profissionais que julgam, de fato, e não cabe ao médico julgar, cabe ao médico tratar, independente da orientação sexual, é um ser humano. Então, só que isso tem sido progressivamente quebrado, de certa forma. Então, hoje a gente vê cada vez mais os casais homoafetivos indo ao consultório, muitas das vezes vão os dois, entram os dois ao mesmo tempo no consultório, muitas das vezes eles trocam, ficam um na sala de espera, o outro entra, justamente para não invadir a privacidade um do outro, que eu também acho bastante importante, uma atitude que eu acho positiva. Então eu tenho vários pacientes que vão em casal, tem pacientes que vão sozinhos e às vezes levam o parceiro, enfim, para consulta depois. Então a gente tem visto cada vez mais. Fico imaginando também psicológico, né, doutor Antônio, num casal homoafetivo, um diagnóstico de câncer de próstata, o turbilhão de pensamentos, né? Preconceito da família que já enfrenta. Não, e é engraçado, né, que, como a gente está falando aqui, possivelmente, em geral, as pessoas vão levar para essa parte, né, porque são casais homoafetivos, né, tem relações sexuais, né, vamos botar assim, não convencionais, né, bem entre aspas, né, e então é possível de até jogar para isso, né, doutor? O que causou o câncer de próstata foi a questão de, né? E não tem nada a ver, né, doutor? Nada a ver. A gente vê justamente essa questão sexual não está ligada de nenhuma forma à próstata. Não está. E esses casais a gente sabe, né? Muito embora a gente tá aí com uma série de ações, leis que trazem um pouco mais alento para esses casais, mas a gente sabe, ainda tem muita discriminação, né, nos consultórios, na própria família, nos amigos, né? Então, eu imagino que eu não tive a oportunidade ainda de ter um atendimento ou atender alguém nessas condições, mas eu imagino que seja muito mais difícil do ponto de vista não só psicológico, mas do processo de tratamento todo, muito mais difícil do que vamos botar assim, para uma pessoa, um casal que está dentro de uma condição aí normal, do dia a dia, normal sim, dentro do que é considerado, né? Então, eu imagino que seja muito mais difícil a questão psicológica, a questão da busca de tratamento deve ser muito mais... a via crucis deve ser muito maior, né? O apoio familiar acho que deve ser muito, muito mais difícil também, tudo. Às vezes é um paciente que já vem de um ambiente hostil em casa, na família, né? E esse paciente ele precisa ser acolhido no consultório. Ele precisa entender que, independente do que ele escolha, do que ele faça, desde que não viole o direito do outro, enfim, é um paciente que é um ser humano igual a todo mundo. Tem problemas relacionados à saúde, à sexualidade, aos órgãos, enfim, ao organismo como um todo, independente. Doutor Pedro, estamos falando da próstata, mas também a saúde masculina envolve o que mais, né? A parte renal, a bexiga, o quê? Normalmente assim, o urologista é aquele médico que vai tratar a via urinária tanto de homens quanto mulheres e a parte genital masculina. Então, a gente sabe que assim, a gente tem problemas nos rins relacionados a câncer, cálculo, que é muito comum. Eu costumo comentar que se você for nos hospitais, você vai ver pelo menos 2 pacientes por dia com problema de cálculo, que às vezes demanda cirurgia, às vezes demanda um tratamento medicamentoso.
A gente tem a questão da bexiga, pode ter uma bexiga que também tem problema de câncer, problema oncológico, mas às vezes uma bexiga disfuncional, que não funciona direito, um paciente que tem incontinência urinária, que é uma via crucis também, parafraseando. Para o paciente acaba virando escravo da bexiga, precisa se programar para sair, para ir ao banheiro. Tem a questão genital masculina, do pênis, enfim, esses tabus com relação ao tamanho do pênis. A gente tem o câncer de pênis, que é uma doença, graças a Deus, rara, mas é uma doença que, quando ela aparece, o tratamento precisa ser muito agressivo, às vezes é mutilante. Câncer de testículo, a questão hormonal, endocrinológica masculina, que tem sido cada vez mais comum. A gente vê homens a partir dos 50, 40, 50 anos de idade tendo disfunções hormonais. A parte sexual com relação à disfunção erétil, distúrbios ejaculatórios como um todo. A parte que também se fala pouco, mas a parte fértil masculina, que também é muito importante. A gente tradicionalmente liga a questão de fertilidade à mulher, mas quando a gente vai estudar as causas de problemas de fertilidade, até 30% são causas masculinas. Então, também demanda, às vezes, uma investigação, um tratamento nesse sentido. O senhor vai falando aí do universo, a gente vai também abrindo a cabeça sobre essas situações, essas doenças, né? Por exemplo, uma pessoa que, de repente, começa a ir muitas vezes ao banheiro, já começa a ficar preocupada. Será que é minha próstata? Qual é o problema? Isso. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte: primeira hipótese que a gente tem quando o paciente tem problemas urinários, um paciente masculino, próstata. Segunda hipótese, próstata. Terceira hipótese, próstata. É mesmo? Porque é muito comum. A hiperplasia prostática, que normalmente é a responsável por esses sintomas, é muito frequente no homem. Então, a gente pensa primeiro na próstata. Depois que a gente descarta qualquer eventualidade, qualquer patologia ali na próstata, a gente vai investigar a bexiga, a gente vai investigar outros fatores. Entendeu? Então, assim, o paciente às vezes tem uma bexiga que ela é disfuncional, ela não funciona direito. Muitas das vezes por uma questão de tabagismo, muitas das vezes é um paciente que é hipertenso e não controla a hipertensão, um paciente que é diabético e não controla o diabetes. Então, às vezes você tem manifestações urinárias de quadros crônicos, que também o homem não costuma cuidar direito. Às vezes não faz uso da medicação, não acompanha no cardiologista, no endocrinologista. Eu acho bastante importante de pontuar isso. O senhor falou de câncer de pênis e lembra de uma reportagem que fala sobre a limpeza, né, do pênis. É isso mesmo, doutor? Até uma falta de limpeza pode provocar um câncer de pênis? Na verdade, 75% a 80% dos casos de câncer de pênis é relacionado à limpeza, à higienização do pênis. A gente sabe que o restante está associado ao vírus do HPV, que causa as verrugas genitais, mas a maior parte é com relação à higienização. E aí vem essa questão, poxa, será que é um paciente que não se higieniza direito? Às vezes sim, por uma falta de informação ali, mas às vezes é um paciente que, por exemplo, ele tem a pele, o prepúcio ali do pênis, e nem todo excesso de pele é considerado fimose, que a gente ouve falar tanto da fimose, mas a fimose são aqueles pacientes que não conseguem expor a glande. Eles não conseguem abaixar a pele para poder fazer a higienização adequada. Então, nesses pacientes que a gente constata que eles não conseguem mecanicamente ali expor a glande, esses pacientes estão sob risco. Então, muitas das vezes a gente lança a mão da cirurgia, muitas das vezes numa fase adulta mesmo, que é muito comum a gente fazer na criança. Mas, às vezes, no adulto, é com o intuito de prevenção do câncer de pênis. Lembro até que na África foi adotado também essa retirada desse excesso de pele até para combater, né, reduzir os casos de contaminação da AIDS. Também a gente vê. No Brasil a gente não tem tanto esse intuito, tá? É mais uma questão da prevenção do câncer de pênis mesmo. Isso é óbvio, existem outras indicações para a gente operar o paciente, mas uma delas é isso, é pensando no câncer de pênis. Por quê? O tratamento de câncer de pênis, muitas das vezes, ele envolve uma cirurgia de retirada do câncer e muitas das vezes uma amputação. Então, é uma cirurgia mórbida, é uma cirurgia agressiva, é uma cirurgia que ela para o paciente, o impacto psicológico é absurdo. Então, para a gente evitar de chegar nesse ponto, a gente precisa prevenir. Doutor Antônio, e como fazer esse preparo, né, para que o homem encare que ele tem que passar por isso, tem que fazer a sua consulta médica, alguma terapia? Como é que o senhor atua nessa situação, esclarecendo o que pode acontecer? Porque, como o doutor Pedro disse, né, uma situação de um pós-cirúrgico de um câncer de próstata tem as suas sequelas, mas um homem que tem uma amputação é muito pior. Muito pior,
A gente tem sempre essa questão da educação, né, de mostrar para a pessoa o quanto ela pode ter de problemas se não faz esse processo, se não busca fazer os exames, fazer os acompanhamentos, né? Ter essa rotina, né? Mais ou menos anualmente, de fazer esse acompanhamento. A gente tenta mostrar para as pessoas o quanto isso é necessário e quais as sequelas, quais os problemas que ela pode ter se não chegar nesse nível, né? E sempre num processo assim que a gente chama de psicoeducação, é mesmo educar a pessoa para isso, porque tem gente que chega, você pega pessoas extremamente bem informadas, num nível elevado, que não sabem as questões básicas relacionadas ao câncer de próstata, não sabe o mínimo, né? Então, assim, às vezes chega nesse nível, já fiz o PSA, tá ótimo, né? Exato. Nesse nível. E aí, o nosso trabalho é fazer esse processo de educação, de mostrar para a pessoa que ela precisa fazer isso e, acima de tudo, mesmo por incrível que pareça, monitorar se ela está fazendo. Porque ela engana, né? Engana a gente, engana né, no tratamento, engana na busca, aí ela fica, às vezes, procrastinando, não, está no fim do ano, vou deixar para janeiro, os médicos estão todos de férias, né? Então, o nosso trabalho é esse, é mostrar para a pessoa, e como as pessoas, elas minimizam isso, né? Sem ter noção, sem ter a informação correta, como elas minimizam essa necessidade, né? Então, assim, não vê o nível que é de que é um câncer. É como se essa coisa tivesse, assim, acontece com todo mundo, aconteceu com meu pai, acontece com o vizinho, acontece... Mas comigo não. Comigo não pode acontecer. Então, esse imaginário que a gente tem que tenta tirar das pessoas quando elas procuram no consultório, a gente colocar, olha, tem uma questão prática, objetiva. Depois de 45, 50 anos, você tem que fazer todo ano. Sim. Né? Esse é o acompanhamento que tem que ser feito. E falando de saúde do homem, doutor Pedro, é crescente o número de homens com doenças sexualmente transmissíveis que estão deixando de usar o preservativo? Isso é uma questão que é um pouquinho complicada, assim. A gente vê os dois extremos. A gente vê uma população mais idosa, por uma falta de cultura da época deles, a população que ainda é sexualmente ativa. São casos mais esporádicos, mas a gente vê. E a gente vê que o adulto jovem tem se preocupado cada vez menos por uma questão de, assim, ele acreditar, primeiro, que nunca vai acontecer com ele, e segundo, que tudo tem cura, tudo vai resolver, tudo vai ficar bem. E, de fato, hoje em dia a medicina já avançou bastante. Mas ainda assim, existem doenças sexualmente transmissíveis que têm controle, mas não têm cura. Elas são permanentes. Então, esse trabalho de educação do paciente com relação à doença sexualmente transmissível é um trabalho muito importante que a gente bate muito na tecla no consultório. É um pouco difícil, porque muitas das vezes ele já vai procurar o urologista com um problema. Mas ainda assim a gente tenta reforçar. Por exemplo, o paciente que às vezes ele tem um quadro sugestivo de, sei lá, um quadro de herpes, um quadro herpético, ou um quadro relacionado à gonorreia, clamídia, enfim, sífilis. Da mesma forma que ele teve na relação sexual exposição e chance de contrair uma doença sexualmente transmissível, ele tem chance de ter todas, de ter contraído todas. Então, às vezes, infelizmente, é um momento da gente fazer o rastreio, talvez de uma maneira mais tardia, mas justamente por o paciente não buscar antes, não buscar se prevenir antes. Porque a prevenção, é óbvio, tem a questão do uso de preservativo, tem a questão dos hábitos sexuais da pessoa, mas muitas das vezes a gente precisa, já existe indicação do adulto jovem com vida sexualmente ativa de fazer sorologias para DST de maneira regular. Principalmente aquele paciente que tem vários parceiros. Hoje o que nós estamos acompanhando, principalmente dos jovens, é o tabagismo, né? Disfarçado aí de vapes, de outras coisas. E a vida sexual desse jovem, ele está se cuidando também ou também já está abrindo mão do preservativo? A gente vê assim que existe um perfil não relacionado diretamente ao tabagismo, ao vape, enfim, aquele paciente que não se cuida, entre aspas, não está necessariamente ligado. A maioria dos pacientes consegue fazer uma distinção.
Mas a gente vê pacientes que estão relacionados. Então, assim, é complicado a gente abordar certas questões no consultório, mas a gente vê uma certa ligação. Não necessariamente, mas a gente precisa abordar. A gente precisa estar perguntando ali, sempre. Mas o jovem está descuidado também com o uso de preservativo? Sim, a gente vê. Não é tão frequente assim, mas tem uma certa frequência de pacientes jovens que buscam, já com alguma alteração. Doutor, apareceu uma lesão. Doutor, começou a sair pus aqui. Doutor, eu notei que apareceram certos sinais no meu corpo. E isso tem sido mais frequente justamente por uma mentalidade de que não vai acontecer comigo, eu sou jovem, eu sou de aço, vai sempre resolver, até que acontece. Aí até que acontece é a mesma história. Não adianta você olhar para trás, porque não vai resolver nada. Você tem que buscar tratamento, buscar controle. E assim, de novo, a medicina já avançou muito. Então, por exemplo, da mesma forma que tem o estigma do câncer, tem o estigma do HIV. É uma doença séria, é uma doença que compromete o sistema imunológico, mas não é um atestado de óbito. E não é algo que ainda acontece muito o preconceito. Mas a gente vê hoje que os pacientes que fazem um acompanhamento regular e que tratam direitinho essa questão do HIV, eles conseguem controlar a doença a níveis de ficar praticamente com o organismo normal, mas desde que faça o acompanhamento e controle. É aquele problema que surge, né? O HIV, quando era mortal, o zelo era maior. Depois que ficou controlado, relaxou. Relaxou, exatamente. A gente vê uma displicência muito grande. Muito grande. E o HIV traz consequências também para a saúde da pessoa, mesmo com o controle. Não é uma vida 100% normal? Com o controle, a gente tem pacientes que conseguem ter relação, conseguem ter filhos, sem que necessariamente infecte a outra pessoa. Porque existe uma carga viral do HIV que ela pode ser controlada e isso vai levar a um ambiente em que ele consiga viver uma vida relativamente normal. Mas não é fácil, não é todo paciente que consegue atingir essa questão. E você coloca em risco o seu sistema imunológico como um todo. Então, assim, você fica suscetível a não ter defesa no seu organismo. Então, você pode ser comprometido muito mais por infecções comuns, infecção de urina, gripe, enfim, qualquer outro tipo de infecção. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Quero começar agora as considerações finais, os recados finais dos nossos convidados, a mensagem final. Dr. Antônio Pereira conosco, psicólogo, especialista em saúde mental, participando hoje do nosso debate sobre o Novembro Azul, esse movimento que tem como objetivo a conscientização sobre a saúde masculina. Doutor Antônio, muito obrigado por estar conosco pela primeira vez, pelo menos comigo aqui na Rádio Justiça, tratando aí desse assunto tão importante. E qual o recado final que o senhor deixa aí para o nosso ouvinte também, para a nossa ouvinte que está acompanhando e pensa no companheiro, no esposo, no irmão, no filho? Sérgio, muito obrigado. O recado final é, se não fez ainda o exame, faça. Vá agora. Né, de imediato, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, os homens que estão nos ouvindo, e para as famílias, cobrem dos seus maridos, seus namorados, dos companheiros, né, para que faça, né, e porque esse é o objetivo do Novembro Azul, trazer as pessoas para começar ou ampliar esse acompanhamento. Né? E dizer aí para os homens, né, o que nos identifica enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto ser no mundo, não é a nossa virilidade, não é a nossa sexualidade. Além disso, nós temos uma série de outras condições que nos levam a ter prazer, a ter satisfação e que nos levam à realização, que estão muito além da nossa condição e da nossa função erétil. Né? Então, a gente entender isso. Mesmo que se tenha um diagnóstico de câncer, mesmo que se tenha que passar por um tratamento, nós temos valores outros, né, que estão além disso. A gente não ficar impedido de fazer o processo, de buscar o diagnóstico, de se chegar a um diagnóstico, fazer o processo de tratamento, porque isso de alguma forma afeta a minha sexualidade e isso de alguma forma vai me diminuir enquanto homem, né? Então, nós somos realmente homens quando nós assumimos atitude de homens e atitudes adultas, né? E a nossa atitude hoje é fazer o controle, seguir o processo e buscar o diagnóstico e buscar tratamento, se for o caso. Isso, né? Faz bem até para a saúde mental masculina, né? Exatamente. Eu te agradeço muito obrigado a todos, aos ouvintes,
e também ao Dr. Pedro e pela oportunidade, e esperamos estar de volta aqui em qualquer outro momento. Com certeza. Agradeço também ao médico urologista, o Dr. Pedro Carapito. Obrigado por estar conosco, Dr. Pedro. Qual é o seu conselho final? O doutor Antônio Pereira falou do homem fazer o exame, né? Então vamos só reportar novamente. A partir de que idade isso é necessário e também outros conselhos finais aí do senhor. Primeiro eu queria agradecer o convite, tá? Eu queria agradecer os ouvintes também. É o seguinte, a partir dos 40, 45 anos, pensando na saúde da próstata, mas eu acho que é importante a conscientização da gente buscar o quanto antes. Eu acho que uma mensagem importante é o seguinte, problemas de saúde todos nós temos. O homem não é obrigado a lidar com problemas sozinho. Então, muitas das vezes ele se resguarda, ele se fecha por querer lidar, a atitude de um homem é lidar sozinho, não é isso. E que os problemas que ele tem, ele não é único no mundo. Então, muitas das vezes, buscar uma consulta, buscar uma ajuda, buscar um aconselhamento, ele pode se surpreender e encontrar um ambiente acolhedor e não de julgamento. Então, independente do problema, seja de próstata, seja de bexiga, seja de urina, seja sexual, seja muitas das vezes um problema psicológico. O paciente precisa conversar sobre os problemas, às vezes ele não tem um ambiente acolhedor em casa. Eu acho que o conselho é de procurar ajuda. Às vezes a porta de entrada é o urologista e o urologista ele vai ajudar, entendeu? Acho que basicamente é isso. Muito obrigado por estar conosco aqui, doutor Pedro. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Só a consideração final, um convite. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me achar nas redes sociais, @Pedro Carapito. A gente posta conteúdo lá. E queria agradecer mais uma vez. Doutor Antônio também tem rede social? Sim, estamos lá, @AntônioPereira.psi, lá no Instagram. Então é só entrar lá também que tem algumas informações. PC, doutor Pedro, repetindo? @Pedro Carapito. Pedro Carapito, muito fácil. Muito obrigado aos nossos convidados por esse importante debate. 9h41, intervalo, na volta o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.